Pessoal, passou o carnaval. Está passando, né? Hoje é quarta-feira de cinzas. Carnaval basicamente já foi embora. Há mais ou menos 15 dias atrás, 10 dias atrás, a mídia suja brasileira preocupava-se apenas em mostrar os preparativos para o carnaval. E as poucas notícias que eles davam sobre o coronavírus era num tom de distância, como se o Brasil fosse dentro de outro planeta, como se o Brasil pertencesse a outra realidade paralela e que nós estaríamos imunes a todos os problemas que o mundo inteiro estava passando no que se refere ao coronavírus. Nos últimos dias, aí sim que a mídia se esforçou ao máximo para promover o seu pão e circo habitual, anual, né? O seu clássico pão e circo no grau máximo, que é chamado de carnaval. Apenas bundas, peitos de silicone, alegorias, bloquinhos, brigas, trios elétricos foram as notícias mostradas nos últimos 4, 5 dias de carnaval. Agora que a festa acabou, comenta-se sobre o coronavírus. Agora sim, agora pode falar do coronavírus. Primeiro caso, bota aspas nisso, primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil, em São Paulo. Obviamente você já sabe essa notícia, eu não vou repetir a notícia porque acho que você já viu pelo menos em uns 4 ou 5 sites ou 10 canais diferentes. A questão é, a notícia você já sabe, eu não vou repetir ela, seria chato de ouvir. A questão é, esperaram passar o carnaval para poder falar o óbvio. Com toda certeza, encobriram, manipularam, calaram a boca, pagaram muito dinheiro, ameaçaram, fizeram o diabo para poder preservar o carnaval. Por quê? O carnaval é muito importante. São bilhões, milhões de reais, de dólares, de euros que entram na economia brasileira. É uma festa importante que movimenta o nosso turismo e nada é mais importante do que o dinheiro entrando na economia do Brasil, inclusive a vida dos brasileiros. Por que a nossa vida seria importante para esse governo? Será que o mais assustador é ver pessoas foi ver pessoas que estavam defendendo a atitude do governo federal em manter o carnaval? Eu fiz 2 vídeos falando sobre isso e várias pessoas de consciência fizeram também vídeos falando sobre o absurdo que seria o carnaval. Aí o coronavírus chega na Itália e está causando um caos na Itália, um caos. Se vocês olharem na internet, vocês vão ver que existem inúmeros vídeos de como estão as cidades italianas, por exemplo, Roma, Milão, Parma, Veneza, Florença, todas as grandes cidades italianas vazias, metrôs vazios, supermercados com suas prateleiras vazias e vídeos de pessoas brigando, caindo na porrada dentro do mercado por um pedaço de pão, por um pacote de biscoito. A situação na Itália está ficando a cada hora mais preocupante, mais tensa. E aqui no Brasil a preocupação desse governo de merda, desses políticos filhos disso aí, foi manter o carnaval, porque não, o Brasil não poderia ficar sem o seu investimento, né, no turismo, não poderia perder esse dinheiro. Depois do carnaval a gente fala sobre isso. Os casos de coronavírus que forem saindo no Brasil, fala que é chikungunya, fala que é dengue hemorrágica, fala que é dengue e vamos tocar o barco, vamos mostrar só carnaval. Agora, quarta-feira de cinzas começou, primeiro caso confirmado. Vocês podem ter certeza que os casos seguintes vão pipocar em todos os lugares do Brasil. Ainda hoje tem 2 casos bem fortes, um em Itabuna, lá na Bahia, de um bebê, e outro em São Paulo, só que na cidade de Bauru, de outra pessoa que veio da Itália. Agora a mídia vai resolver fazer uma cobertura decente entre aspas, que a mídia brasileira nunca faz uma cobertura decente sobre nada, é tudo sempre baseado na manipulação, no que pode falar, o que não pode, vamos ver o que vai ofender uns e o que vai agradar outros, enfim. É nessa tocada aí que o Brasil vive, né?
E como cereja do bolo no dia de hoje aqui do nosso Brasil, na nossa fábula brasileira, também nessa terra de faz de conta, temos o nosso ministro da Saúde lá, o Mandetta, aquele boçal, que já falou outras boçalidades, agora falou mais uma boçalidade, falando que isso é apenas uma gripe, nós vamos passar por isso. Você vê a mentalidade dos políticos brasileiros. Você consegue perceber que esse demente desse ministro, ele é um simples, patético e fiel retrato do político e da política brasileira. Despreparo, ignorância, falta de respeito e mau-caratismo. Mau-caratismo. Principalmente, sobretudo, em primeiro lugar, o mau-caratismo. Eles têm outros interesses. Depois vem o que é correto. Então, essa fala dele está assustando muitas pessoas. Todo mundo falando, pô, como é que ele fala uma coisa dessa que é apenas uma gripe? Mas, gente, não se assustem. Isso é Brasil, é política brasileira. É baseada nisso, ignorância, falta de preparo e mau-caratismo. Estamos entregues, de fato, nas mãos de uma classe política que quer que o povo se foda. Essa é a realidade. Eles querem saber do dinheiro, querem saber de milhares de coisas. Depois vem o brasileiro. E Deus nos proteja desse coronavírus que agora entrou no Brasil. Oficialmente entrou, mas entrou. No Brasil agora oficialmente pela primeira vez. Porque vocês estão vendo, países do primeiro mundo com sistemas de saúde muito melhores do que o Brasil, com condições sanitárias, com condições de prevenção muito mais eficazes que o Brasil, estão sofrendo. Imagina se esse vírus entra da forma que entrou na Itália no Brasil. Estados Unidos está aí, ó. Eu separei algumas notícias rapidinho para falar com vocês que o número de casos nos Estados Unidos aumenta dia após dia. Já está na casa dos 56 casos de pessoas infectadas. Isso é confirmado, né? Que nós sabemos que todos esses números sofrem maquiagem. E o Donald Trump pediu um orçamento extra de 2,5 bilhões de dólares para o combate ao coronavírus lá para o Senado. E o CDC lá dos Estados Unidos, que é a parte lá que cuida, né, de epidemias, dessas coisas relacionadas a grandes catástrofes, tal, lá nos Estados Unidos, eles advertiram. Ontem mesmo saiu a reportagem em vários veículos de comunicação. Deixa eu ver se eu acho aqui novamente. O CDC, a diretoria do CDC adverte por uma possível epidemia de coronavírus nos Estados Unidos, para o povo americano se preparar para o pior, que existe uma grande possibilidade dessa epidemia vir forte para os Estados Unidos. E isso bate, né, com esse pedido de aumento do orçamento do Donald Trump para combater o coronavírus. E tá cheio de notícias novas aqui referente ao coronavírus que a mídia faz questão de não falar, como por exemplo, na Coreia do Sul, o responsável lá por cuidar da parte de epidemias, que cuida dessa parte lá, como se fosse o CDC da Coreia do Sul, o responsável, ele cometeu suicídio por vergonha e por medo do que estava acontecendo na Coreia do Sul, porque lá os casos já passaram de 1.000 casos e tem mais de... coordenador de respostas a crises da Coreia do Sul comete suicídio com casos perto de 1.000 e mortes passando de 11. Você vê como eles estão desesperados com isso. E está chegando na Áustria, já chegou na Áustria, Argélia, Croácia, Suécia, Suíça, Estados Unidos aumentando, Itália sofrendo, Egito, ou seja, esse coronavírus está se espalhando de uma forma assustadora. Tanto que um pesquisador de Harvard, o nome dele é Mark Lipsitch, eu vou deixar o link aqui embaixo dessa reportagem, ele falou que provavelmente essa pandemia ela vai se alastrar por cerca de 70% do planeta ainda nesse ano. Isso ele está sendo otimista. Ele está sendo otimista porque outros pesquisadores já falaram que até o mês de abril, mês de maio, o mundo inteiro vai estar infectado com coronavírus. Essa é a atual situação
infelizmente, do nosso planeta, na nossa bolinha azul, referente ao coronavírus. E o nosso nobre ministro da Saúde fala que isso é apenas uma gripe. Vamos passar por uma gripe, então, baseado no conselho do nosso ilustre, excelentíssimo e nobre ministro da Saúde, faça seus estoques de dipirona, seus estoques de Dorflex, tome bastante água, que isso é apenas uma gripe. É isso aí, conhecimento liberta.